Corinthians 2 pro Internacional. Você é o nosso convidado aqui, então deixe seu superchat em relação a esse jogo, o que você quiser também, beleza? Ô, Vécio, o Renatinho falou um pouquinho já sobre esse panorama aí do jogo. Dá pra dizer, dá pro torcedor ficar otimista? Embora a situação para mim seja de fato um tanto quanto complicada, né? Eu projetava já uma melhora na tabela, né? E aquilo que ele falou, né? Nesse momento não adianta você jogar bem, você tem que ganhar, você tem que pontuar. Se for 0-0, valeu os 3 pontos, é o que interessa pro torcedor, né? A rodada foi muito ruim. O Corinthians saiu na frente com 2 minutos, é como aquela brincadeira que a gente faz, né? Já começou o jogo ganhando, saiu Passe na frente do Memphis, com 2 hein? minutos. É um belo passe do Memphis e um erro de... Eu não me lembro de quem errou. Quem errou afinal aquela bola? Eu não sei. Acho que foi o Bruno Gomes. Acho que enfim, um passe muito ruim e o Memphis deu uma bela assistência. Foi o Rômulo. Foi o Rômulo. Então, Nossa, o grande Murilão desculpa, ajudando Bruno aqui. Gomes. aqui coloca. Então, é um passe muito ruim. E aí, nesse caso, assim, você falar da atuação do Corinthians, acho que é importante ser dito porque teve uma boa parte do ano que o time não jogava rigorosamente nada. Assim, não conseguia produzir nada. Então, de novo, tem um segundo tempo bom contra o Flamengo. Apesar do Flamengo ter sido melhor também no segundo tempo. O segundo tempo do Corinthians foi bom. Teve competição, não foi igual o primeiro em que só o Flamengo jogou. E no jogo contra o Corinthians, em especial também no segundo tempo, o jogo contra o Inter, o Corinthians jogou muito bem. Agora é ver como o Ramon Dias vai trabalhar isso na cabeça dos jogadores, né? Porque, de fato, nesse momento, o importante é que tem que vencer de qualquer maneira. Mas está jogando bem, por exemplo, o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense, que para mim hoje é o time que joga o pior futebol do Brasil. Se você pegar um recorte do último mês, talvez, dos últimos 3 semanas, nenhum time do brasileiro joga pior que o Atlético Paranaense. É ruim não, cara. Aí você vai pegar um time que... Então, e os dois estão disputando a mesma faixa da tabela. 2 pontos, se eu não me engano, separam um do outro, né? 31 a 29. Isso aí. Eles estão disputando a mesma faixa. Você vai pegar um que tem jogado bem e um outro que tem jogado muito mal. Então, assim, acho que isso é um fator. Mas o importante é pensar e trabalhar, porque o Corinthians precisa ganhar, em especial os jogos em casa. Porque a tabela mostra que os confrontos diretos do Corinthians serão fora de casa. O Corinthians pega o Vitória fora, pega o Criciúma fora. Criciúma, já não sei nem se é mais direto, hein? Criciúma sim. já... Então, mas beleza, se o Corinthians ganha Cuiabá. o jogo, vai a 32 com o Cuiabá. O Criciúma tem 33 Grêmio. ou 35. Curitiba tem... Vixe, aí vamos... Então, assim, se ele ganha do Criciúma, ele já... Se fosse agora, né? Tudo bem, mas até lá vai ter coisa. Mas, por exemplo, se você ganha do Criciúma, você fica... 35, Criciúma. 35. Então, se ficaria... Então, o Criciúma não saiu dessa briga, não. Ele tá ali. Ele tá numa situação menos complicada, mas ele tá ali. Então, assim, esse é um ponto muito importante. O jogo contra o Atlético Paranaense passa a ser um jogo de vital importância nessa briga contra o rebaixamento. Para os dois. Para os dois. Isso é importante ser dito. Ainda que o Atlético tenha 2 jogos a menos, esse que é o ponto, né? ainda que ele tenha, é vital para os dois. Porque se você perde agora, provavelmente se o Corinthians ganha o jogo, provavelmente o Atlético vai terminar. O Atlético tem grande chance de terminar na zona de rebaixamento a rodada. Bem. Né? O Fluminense ganhar o jogo dele, o Atlético termina na zona de rebaixamento. Então, assim, é um jogo muito importante, o jogo do pós-data FIFA. Em relação a esse jogo, o Jorge, contra o Internacional, acho que o empate estava até que, pela crescente do Inter, acho que estava na conta, né? Acho que eu não acho um resultado, nossa, que absurdo, empatamos com o Internacional. Quem que nós colocamos no nosso simulador aqui nesse jogo? Eu acho que a gente colocou empate. A gente colocou empate, né? Se eu não estou equivocado, colocamos empate. Colocamos empate. No final, coisa não caiu no simulador de vocês? Não, se livrou por 1 ponto, caiu o Fluminense no nosso simulador. Caraca. Dramático, assim, mas muito dramático. A gente ficou tenso aqui na sexta-feira. Mas eu acho que é isso, né? Olhando o crescimento do Inter, que chegou ao 9º jogo sem perder, brigando direto por Libertadores, uma outra situação em relação ao Corinthians, a gente olhava lá e, empatezinho é um resultado provável. O problema é que, pelos bons momentos que o Corinthians teve no primeiro tempo, e principalmente no segundo, você tomar um empate da maneira que tomou, nas circunstâncias em que o empate saiu, é que deixa a situação desesperadora, além da rodada ter sido muito ruim, né? E nesse caso o Corinthians jogou depois de tudo, né? Já sabendo que o Vitória tinha arrumado pontos em BH depois de sair perdendo. Só o Juventude contra o Vasco que acabou empatando. Mas já sabia da vitória do Fluminense, da vitória do Grêmio, do empate que o Vitória arrancou em BH, então ele já entrou nessa pressão.
Algumas boas coisas a gente observou, acho que os 90 minutos do Memphis Depay interessantes, acho que tá claro que o Yuri Alberto, tendo outro atacante ali ao lado dele, ele rende mais, né? E ele já chegou a 20 gols na temporada, e aqui tá um cara que sempre criticou demais a passagem do Yuri Alberto pelo Corinthians, é forçoso reconhecer que ele faz um ano diante de todas as dificuldades interessantes, que poderia ser melhor, porque eu acho que ele é um jogador que pode ter um nível ainda melhor de produção, mas tem se entendido bem tanto com o Romero quanto com o Depay, pelo menos foi um jogo que a gente viu no fim de semana. Carrilho muito bem, Bidon muito bem no meio campo. O problema é que é um time que claramente melhorou nas mãos do Ramon Dias e melhorou principalmente com a janela. Tá difícil traduzir isso em pontuação. O Corinthians, apesar dessa melhora, não bateu 30 pontos no campeonato ainda. Então é aquela coisa do senso de urgência que a gente fala muito dos times que estão brigando para não cair, que a gente falava muito do Santos ano passado. Eu não acho que o Corinthians viva em Nárnia como viveu o Santos. O Santos vivia em Nárnia ano passado. O Santos achava que estava tudo bem, o presidente dizendo que ia ter vaga na Libertadores, que ia ter convite para a Copa do Brasil. Não me parece que o Corinthians trata a situação com tanto desdém como o Santos tratou. Mas o senso de urgência tem que ser um pouco maior. Então, sabe? e aí, em cima disso, Renato, que ingredientes se é que tem, tá? Mas dá pra gente colocar de um time rebaixado. Porque eu não vejo desempenho de rebaixado, não vejo vontade de rebaixado. Os resultados não acontecem, é verdade. Mas tem outros ingredientes. Talvez a gente pode colocar nessa balança, porque o que interferiu, questão da administração, principalmente no começo do ano. Talvez seja esse o ingrediente ali, que no rótulo esteja ali, rebaixamento. Mas quando a gente fala de desempenho, a gente fala porque a gente tá olhando nos últimos meses já com os reforços. Se a gente for olhar, a administração deixou pra última hora. Esperou a água bater lá pra começar a se mexer. Eu pergunto porque ainda dá tempo. Dá tempo de você sair. Dá tempo, mas não é o ideal. Se você for ver, até, eu vou te falar, de certa maneira, me surpreende com isso está jogando bem. Porque você montou o elenco no meio do campeonato, você não tem sessão de treinamentos, você não tem tempo para trabalhar e ele conseguiu elevar o nível. Esse não é o ideal. Com o Vasco aconteceu ano passado, a gente acha que deu tudo certo, porque foi com o próprio Ramon Dias. E o Vasco se salvou faltando 10 minutos para acabar o último jogo. Até você encaixar todos esses reforços. Do gol lá, até lá o Vasco estava sendo rebaixado. Serginho. E eu acho que o Corinthians hoje até joga mais que o Vasco do ano passado, em desempenho, se for pensar. É um time mais forte que o do Vasco do ano passado, apesar de ter a mesma comissão técnica. A questão é muito essa. Aí a gente tem que falar do Corinthians das administrações. A atual, ela realmente é bizarra, ela tem umas coisas, mas a atual ela pega um rescaldo de administrações muito ruins anteriores também. O Corinthians precisou montar um time no meio do campeonato. E isso é cartilha. O que falta por isso só é trocar de treinador umas 2 vezes. Isso não vai acontecer. O Atlético Paranaense, por exemplo, está seguindo essa cartilha que você falou. Está trocando toda hora. Então, assim, é muito complexo, porque eu sinto que o time, no Campeonato Brasileiro, ele se sente mais pressionado. É muito diferente quando joga as Copas, apesar de no primeiro tempo contra o Flamengo não ter ido bem realmente. Eu acho que o time sente mais a pressão no Brasileiro. O rosto dos jogadores no empate do Inter é um negócio assim que, acho que até quem não é corintiano ficou feliz, claro, mas ficava, não é possível. Sim. Não é possível, o jogo estava controlado. O Ramon ele vai até bem do intervalo pro segundo tempo, porque pra mim ele tem errado numa situação. Essa questão do losango, a gente falou no pós-jogo. Esse losango do Corinthians, o gol do Bernabé é uma bola que sai da direita, ela vai pro outro lado e o Bernabé tá com o corredorzão aberto. Por quê? Quando você trabalha em losango, você defende com a linha de 4 e com 3 jogadores. Ele deixava o Garro e os 2 atacantes mais à frente. Quando você tem 3 jogadores para fazer esse movimento no campo inteiro, é pouco jogador para muito campo. E aí desequilibra. No segundo tempo, o que ele faz? Ele deixa o Bidon como segundo junto com o Martínez. O Yuri vira ponta esquerda, com o Carrilho na direita, o Garro e o Depay. Aí ele defende com 2 linhas de 4. E aí é o crescimento do Corinthians. Então, eu tenho até esse questionamento, se ele vai voltar a usar esse losango. Porque no Rio ele não viu a cor da bola no primeiro tempo. E aí com 3 zagueiros o Corinthians melhora. No Rio também era Coronado e Garro, né? Aí você perde muito na intensidade, né? Total. Outro erro também que eu não vejo. Acho que dentro de contextos de jogo. Se o jogo tá 2-2 contra o Inter, falta 10 minutos. Aí é os 2. Aí é dentro. Porque pro Corinthians agora empatar e perder, eu acho que nesse tipo de jogo, contra o Inter dentro de casa, acho que é quase na mesma. Então assim, falar do momento do Corinthians, a gente olha para agora com otimismo porque o time joga bem. Mas falar do momento do Corinthians é você sair um pouco, olhar lá atrás, tudo que o Corinthians vem fazendo nos últimos anos para entender onde a equipe chegou. E
cair seria um negócio... nova cota, né, que a gente estava falando de TV. Tem esse ponto, né? Que vem é o primeiro ano do novo contrato de televisão lá da liga que não é liga, né? Da liga que seria uma liga, mas na verdade são duas ligas, né? Enfim. E o Corinthians batalhou muito para ter uma condição financeira melhor. Até onde a gente sabe é o melhor contrato dos 20 clubes, né? Inclusive conseguiu uma linha lá de financiamento de 140 milhões. E se ele não jogar a Série A do ano que vem, essa recuperação financeira vai ficar muito comprometida, porque a cota de Série B é outra parada, é outra realidade. É outra realidade. Então, assim, por isso que para o Corinthians ficar na primeira divisão é mais importante do que ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Copa Sul-Americana. Os dois, inclusive. Por esse aspecto. Porque se o Corinthians não pegar o primeiro ano desse novo contrato de televisão, ele vai bagunçar ainda mais a já bagunçada situação financeira do Corinthians. O Jorge falou sobre esse senso de urgência e tal, né? A produção até coloca qual que é o nível de desespero do Corinthians. E a gente já teve como colega assim vários jogadores, né? O Douglas estava falando, cara, às vezes você tá num time ali que entra na zona de rebaixamento, começa a virar uma loucura, cara. Espiral. Porque acontece isso aí, você tá melhor, você desempenha melhor, você vai lá tomar gol no finalzinho. Vocês acham que de repente tá mais perto mesmo de um desfecho negativo pela questão psicológica do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Eu acho que até a palavra desespero ali eu não usaria, porque assim, tá tudo muito junto ali, né? 2 vitórias é praticamente... porque tá tudo muito junto. A gente já viu situações tipo do Vasco do ano passado, que em determinado momento o Vasco precisava de 4 vitórias para sair da zona de rebaixamento. Você não acha que o Corinthians não tem que estar desesperado? Tem que estar preocupado para você só? Não, eu acho que o torcedor ele pode estar o que ele quiser. Se o torcedor achar que tá salvo, ele pode. Se ele achar que já caiu, ele pode. Se ele achar que tá tranquilo, torcedor não. Eu acho que dentro do Corinthians, eu acho que não é ainda hora de dizer, tá desesperado. Por quê? Porque tá tudo muito embolado. Desesperado, acho que estaria aquela situação que você ganha 2 e não sai, você ganha 3 e não sai. Tirar aí 5 é desespero. 4, exatamente. Tirar 4 eu acho que tá pontos tudo muito junto ali. Então, acho que no Corinthians, eu acho que desespero dentro do Corinthians. Pro torcedor é outra coisa. Torcedor, contanto que ele não meta a mão na cara de ninguém, contanto que ele não seja discriminatório contra alguém, o torcedor pode achar o que ele quiser. O torcedor torce, torcedor é paixão. Então, assim, não tem esse compromisso. Dentro do Corinthians, eu não acho que seja uma situação para desesperar. Agora, é muito incômodo você passar 80% do campeonato dentro da zona de rebaixamento. É incômodo, porque aí tu afeta a tua confiança de dizer, jogamos bem e tomamos gol no final. Então, assim, esse tipo de coisa, assim, mas eu acho que dentro de quem dirige hoje o Corinthians, o Fabinho, que acho que deu uma arrumada boa na casa, o Emiliano, o Ramon, acho que não é para ele trazerem desespero, não é para eles passarem essa mensagem pro grupo. Por quê? Porque tá tudo muito junto, o time cresceu em termos de nível de atuação. Então acho que esse é um ponto. Pro torcedor, o torcedor pode achar o que ele quiser. Tem torcedor que acha que não vai cair, tem torcedor que acha que já caiu, tem torcedor que acha que é fácil sair, tem outro aí, beleza. Mas dentro do Corinthians eu não acho que seja motivo para desespero, não. Porque o time tá jogando bem, o time é qualificado, se qualificou tecnicamente, e tá tudo muito junto. Uma vitória tira o Corinthians. Mas a vitória não tá vindo. Esse é o problema, né? Porque assim, o Corinthians tem 33% de aproveitamento. Para bater ali 43 pontos, mais ou menos, que eu acho que vai até ser menos, tá? Para esse ano. Mas enfim, precisaria de um aproveitamento de 52. Se eles tivessem conseguido nos últimos jogos esse aproveitamento, as vitórias no caso, as coisas ganhando do Inter do Atlético Paranaense no próximo, já era um baita no respiro. Que teria que ver a rodada também, né? Isso que as rodadas estão sendo incógnitas, né, cara? Isso que é um ponto. Tem quantas pessoas na produção? Mais de 14 mil pessoas com a gente. Então, deixa o likezinho aí, tá? Manda seu superchat, coisa linda, tá bom? Vai falar daqui a pouco de seleção brasileira, tem 11 contra 11, beleza? Chega com a gente legal aqui. E outra coisa, né? Desses adversários aqui que o Corinthians tem, o Corinthians não tá jogando pior que ninguém. O Corinthians joga melhor que todo mundo aqui, não? Aqui, ó. Cuiabá, Vitória, Criciúma, Grêmio, o próprio Atlético Paranaense. O Corinthians joga melhor que todos esses. Eu vou te falar, o Red Bull também tá... Não dá pra descartar ali no meio da confusão, não. Tem uma galera que tá querendo, né? Chegar firme nesse simulador aí, né? No final de ano. Cara, tem um
Red Bull Bragantino tá, cara, a temporada do Red Bull Bragantino é um troço alarmante, assim, né? Para um time que tem qualidade, estrutura, pagamento em dia, assim, ó, alarmante. Aí quer jogar contra o Palmeiras, né? É que eu acho que a curva de melhora, o Fluminense apresentou uma melhora também, porque ele vem de um nível muito baixo com o Diniz, né? A maneira como o Diniz finaliza o trabalho do Fluminense. Ali é esfarelamento, era o pior né? futebol do Brasil mesmo. Era. Não tinha absolutamente nada. E o Fluminense teve uma melhora depois da chegada do Mano. Mas eu acho que a melhora do Corinthians, é curioso que você vai falar, mas quem é que tá na frente na tabela? Aí é muito simples, né? Óbvio que é o Fluminense. Mas a melhora do Corinthians, ela me pareceu mais significativa que a do Fluminense de desempenho, né? E até de reforços, até de nomes. Então, se você for ver assim, acho que o Corinthians cresceu bem de produção, depois de tudo que passou lá, da saída do Antônio Oliveira e da janela. O Vitória, acho que está no mesmo padrão do campeonato. O Atlético Paranaense, esse sim, já não começou o ano bem e está piorando. Sim, já não estava bem na Sul-Americana, perdendo pro Ameliano em casa. Já é o quinto técnico esse ano, gente. E fica com aquela história do Grêmio, né? Não, tem jogos a menos, daqui a pouco a gente joga... daqui a pouco resolve, mas não é assim. Tem que ganhar os jogos a menos. O que adianta ter um jogo a menos na tabela? Você tem que ir lá e ganhar o jogo a menos. Então, assim, tem equipes que têm piorado e tem equipes que têm mantido um nível razoável, ruim, né? Algumas até na temporada. Acho que não é o caso do Corinthians. O Corinthians melhorou. Mas a pontuação não acompanha. É o que é dramático da situação do Corinthians, né? O ponto é que essa conta aí não fecha, né? Essa conta não fecha, se quiser a manutenção. A gente até falou sobre isso, né? Na história do Brasileirão de pontos corridos, só um time se salvou com menos de 1 ponto. Quer dizer, só um time se salvaria com menos de 1 ponto por jogo, que foi o Ceará de 2019, que se salvou com 39, que é mais do que 1 ponto por jogo, mas ele salvaria com 37, porque o Cruzeiro fez 36. Né? Então o Cruzeiro foi o primeiro da zona e fez 36. O Ceará se salvaria com 37. Só essa vez. Eu acho que esse campeonato... time se salvou com menos de 1 ponto ou com 1 ponto por jogo. Agora tá 29-29, né? Agora tá 29-29. Mas só uma vez um time se salvaria com 1 ponto por rodada, que foi esse Ceará. O resto, todos os outros caíram. Porque acima desse Ceará, que fez 39 em 2019, era o Palmeiras de 14 que fez 40. Ele era, até o Ceará, ele era o time que se salvou com menos pontos. Perfeito. Então, assim, em toda a história dos pontos corridos, nós já vamos para 23 anos, só um time se salvaria com 1 ponto por rodada. Então o Corinthians precisa pontuar, porque essa métrica é uma métrica que rebaixa. Né? Então, assim... Eu tenho a impressão que esse campeonato vai livrar mais com pontuação baixa. Não sei se chega a 38. Mas 40, 41, acho que vai ter gente que vai se salvar com essa pontuação. Porque... A não ser que os times lá de baixo comecem a ter um desempenho muito melhor do que estão tendo. Então, mas justamente por isso, o próprio Atlético Goianiense, o Cuiabá e o Vitória, que são times que a gente já sabia que brigaria, eles estão pontuando mais. Não tem nenhum América de Natal, né, com 11 pontos. Que nem tinha alguns campeonatos. Hoje é o Atlético Goianiense que está muito atrás, mas está tentando reagir. Ele tá trocando, né? Tá trocando. É que tem outro ponto também nessa reta final. Ganhou do Fluminense agora. Ganhou as duas do Fluminense. Ganhou as duas. Fez 6 pontos em cima do Fluminense. Tem muita importância também. E o Cuiabá tem 6 pontos em cima do São Paulo. Nessa reta final, a questão da onde o momento dos times onde eles estarão inseridos. Por exemplo, você tem um Cruzeiro que está na Sul-Americana. Se vai para a final no Campeonato Brasileiro, pode largar, de repente. Você tem o Atlético Mineiro, né, que está em 2 competições, Libertadores e Copa do Brasil, numa dessas, pode largar também o Campeonato Brasileiro. Depende do enfrentamento. O Vitória arrumou um ponto. Vitória arrumou um ponto na Arena MRV e só não virou o jogo, Deus sabe como. Porque o Mateuzinho saiu na cara do goleiro reserva. O Everson foi expulso. Que o Everson tinha sido expulso, saiu na cara, deu um pé-teleco. Se ele chuta direito, ele faria o gol. Acho que isso é importante mesmo, Vitor Lopes. De todos os brasileiros que ainda têm Copas a disputar, o único que está numa situação de real perigo é o Corinthians, dentro do Campeonato Brasileiro. Porque é tudo confronto direto. E ele está perigando cair. Assim, o Cruzeiro, beleza, ele tem alguma coisa a correr do brasileiro, mas ele pode dar o gás na Copa. O Atlético Mineiro não tem mais praticamente nada para fazer do brasileiro. O Botafogo também vai estar na outra ponta. O Botafogo na outra ponta. Tá na outra ponta. É o Botafogo lá em cima e o Corinthians embaixo. O Flamengo tem chance matemática de título? Tem, mas tá difícil, né? Sim. Pode dar um gás maior na Copa do Brasil. Não é o caso do Corinthians, amigo. Não é o caso. E acho que vai chegar um momento... A questão é que o Botafogo... Ele tá na ponta de cima, mas assim, ele tá batalhando pelo título brasileiro. Assim. Então o Corinthians, cara, ele vai ter que abrir mão em algum momento de alguma coisa. Não tem como permanecer em 3 frentes
com a situação que o Corinthians tem, com o elenco que o Corinthians tem, que é um bom elenco, que melhorou com a janela, melhorou. Mas não é o elenco do Botafogo. Não é o elenco do Flamengo. Então o Corinthians vai precisar, em algum momento, abrir mão. Eu acho que isso já... De alguma forma o Ramon Dias tem tentado, né? Você pega o confronto com o Red Bull na Copa do Brasil, o Corinthians poupou jogadores, você pega confronto com o Grêmio, você pega confronto com o Juventude, quando mais de meio time não foi lá para Caxias do Sul, e ele tá conseguindo administrar. Mas vai chegar o momento, cara, vai chegar. Semana agora, do jogo de volta contra o Flamengo. Tem o jogo contra o Atlético Paranaense na volta da data FIFA, esse jogo é fundamental, amigo. E outro ponto, tudo bem, que é, pô, o cara é jogador de futebol. Flamengo e Racing na sequência, né? Na sequência, na semana seguinte. Então, aí você vai lá e alguém se machuca. Viagem. A única vantagem para logística, para recuperação, são 3 jogos seguidos, né? É uma maratona, mas tudo em casa. Pô, isso faz uma diferença.